70 bacharéis em Direito tomaram posse no final do semestre passado como juízes substitutos em Minas Gerais. Como eles chegam e qual é a preparação deles antes de começarem a julgar e assumir as comarcas? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Luiz Fernando de Oliveira Benfatti, que é auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que também é responsável pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do mesmo tribunal. Ele é magistrado há 16 anos e já passou por 6 comarcas: Ribeirão das Neves, Varginha, Extrema, Iturama, Frutal e Belo Horizonte, onde está há 8 anos. Doutor Luiz, prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Obrigado. Nós teremos aqui os quadros Pensamento Universitário, que hoje me ajudarão a entrevistar os estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara. E também teremos o Pensamento Literário, só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Luiz, como dissemos então, o Tribunal de Justiça convocou e deu posse a 70 novos juízes e juízas que chegam para somar nessa difícil missão de ampliar a prestação jurisdicional. Como é que eles chegam ao tribunal depois de passarem pela faculdade, pelo concurso, para juízes? Estão prontos, preparados? O concurso da magistratura realmente é um concurso muito difícil, né? Esse concurso tivemos em torno de 12 mil candidatos e só 70 ao final foram aprovados. Então, realmente é um concurso que exige demais o conhecimento da matéria, né, do direito. Em razão disso, são pessoas extremamente preparadas. Mas, mesmo assim, é interessante o aprimoramento desse preparo e voltado ainda mais para a prática, né, jurídica. Essa prática, essa rotina do dia a dia das varas. Então, é interessante que o curso aborde não só essa área teórica, mas também a prática, a rotina do judiciário. E é isso que nós queremos aprimorar. Ou seja, depois do concurso, eles passam por um curso dado pelo próprio tribunal, pela Escola Desembargador Edésio Fernandes, Escola Judicial. Sim, e esse curso se chama Curso de Formação Inicial. Ele é voltado para os novos juízes recém-ingressos na carreira. E ele é voltado para esse aprimoramento desses novos juízes. Todos têm que passar por essa fase, quer dizer, passou no concurso, eles trazem aquele conhecimento teórico e vão ver como é que isso funciona na prática. Esse é o objetivo do curso. Perfeito, e é um curso, né, reconhecido pela Escola de Formação Nacional de Magistrados, e ele tem que ter no mínimo uma carga horária de 480 horas. Ou seja, não basta então passar pelo concurso, você precisa então de uma preparação, um treinamento de saber como faz e como que é essa fase. Sim, é interessante isso, né? O fazer, né? O dia a dia do judiciário, a vivência ali junto ao cartório, à vara, nas audiências, nos tribunais de júri, é isso que procuramos passar, essa vivência prática. Também em relação aos servidores e também aos conflitos, né? As pessoas que estão em conflito, os réus e as partes também do processo, né? Sem dúvida, né? Além dessa parte jurídica, teórica, né? Que ele já tem uma grande preparação para isso, é necessário, hoje, no cenário atual, é necessário que o juiz também seja líder, seja chefe de equipe, e isso impõe o quê? Gestão de processos, gestão de pessoas, e é para isso que a escola os prepara também. Digamos assim, a faculdade de Direito e também o concurso não dá a oportunidade de eles assimilarem conhecimentos de gestão. Eles não são preparados para fazer gestão, apenas para lidar com as questões jurídicas da lei e a Constituição. Nesse ponto, o curso é suficiente para dar para eles uma orientação, uma iniciação sobre o que é a gestão de pessoas, de trabalho, de administrativo mesmo? Sim, grande parte do curso é voltado para essa prática. Tanto a prática, né, da rotina cartorária em si, como da gestão de pessoas e processos. A escola se preocupa muito em aprimorar essa técnica junto aos juízes, porque logo que eles chegarem às comarcas, eles terão o preparo necessário para tocar bem o serviço judiciário. Em resumo, doutor Luiz, o que é importante para ser um bom juiz, uma boa juíza? Basta cumprir a lei ou tem mais segredos, mais receitas aí? O que o senhor pode dizer? Sim, isso é importantíssimo, né? O cumprimento da lei por si só. Mas é necessário a ética, é necessário o humanismo, é necessário ter a sensibilidade, né, para as relações sociais se resolveram de uma forma mais adequada, né? E hoje a sociedade está muito exigente, né? Até com pouca paciência, com pouco diálogo, né? Gerenciar esses conflitos não é uma tarefa fácil, apenas para quem conhece a própria lei, a legislação. Enfim, existem situações que precisam ser reconhecidas e gerenciadas no momento de julgar.
Ah, sim, sem dúvida. É por isso que o juiz precisa ter essa sensibilidade no momento de ter esse contato com as partes, né? Tentar vivenciar o problema e dar a melhor solução para aquele conflito. E por isso é necessário ter paciência, ter essa condição de melhor encarar o direito e aplicá-lo conforme o caso concreto. Falando sobre o concurso que o senhor citou há pouco aí, o concurso selecionou então 70 aprovados, naturalmente, Sim. né? Num universo de 14 mil pessoas. Sim. É um concurso de muita exigência, muito difícil. Como é que o senhor classifica isso? Sem dúvida, é muito exigente o concurso da magistratura, né? Ele é dividido em mais de uma fase. Nós temos a fase inicial, que é a prova objetiva, depois tem a segunda fase, que é a fase discursiva, onde inclusive se faz sentenças, e depois ainda se tem uma fase oral, né? Que é a prova oral, onde é exigido aquela presença de espírito do candidato para poder bem responder as questões que são exigidas ali no momento, né? Naquele corpo a corpo, vamos dizer, junto ao examinador. Então isso é muito importante, isso demonstra o preparo da pessoa ali naquele momento que é necessário, imediato e rápida na resposta. Não basta decorar os códigos não, e a legislação não, né? Não basta, tem que ter realmente esse preparo, inclusive da pessoa, né, para encarar esse momento que é super difícil. Muito bem. Doutor Luiz, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente, avaliasse para a gente aí o desempenho dos cursos de direito que estão proliferando por aí, são espalhados por aí, o nível de capacitação que eles oferecem, avaliar também o concurso e o próprio curso, que são sempre modelos que estão sendo aperfeiçoados. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos falando sobre os cursos de formação de magistrados. O nosso entrevistado é o juiz Luiz Fernando de Oliveira Benfatti, que é auxiliar da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa segunda vice-presidência é a responsável pela Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, a EGF, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também. Doutor Luiz, deixei para o senhor uma questão, então, no bloco anterior, a respeito, então, dessa avaliação que o senhor faz para a gente aqui, do curso, a formação dos magistrados. Vamos começar lá no curso, na faculdade, né, no curso superior, a formação dos bacharéis. Como é que o senhor avalia o nível desse desempenho, o que eles oferecem aos estudantes, a capacitação? O senhor acha que eles requerem aí alguma necessidade de aperfeiçoamento? Eu posso dizer que as faculdades não formam, né? Elas não têm essa obrigação de formar juízes, e sim elas formam juristas, né? E o jurista, ele pode ser advogado, ele pode seguir uma outra carreira pública que não a magistratura. Então, nesse sentido, é necessário esse aprimoramento. Quando a pessoa resolve que gostaria de ser juiz, que se sente vocacionado para isso, aí sim ela vai se dedicar para aquilo, para aprimorar aquele conhecimento já adquirido na faculdade. Quer dizer, né? o próprio curso poderia ter, então, uma disciplina voltada para essa questão? Eu não sei necessariamente se seria interessante uma disciplina voltada para isso, porque realmente, para ser magistrado, é necessário várias habilidades, e eu não sei se seria suficiente uma matéria destinada a isso na faculdade. Entendi. E sobre os concursos? Estão sempre buscando aperfeiçoamento para que ele possa traduzir e trazer aquelas pessoas mais preparadas para essa função judicante. Só acredita que precisa ser feito algum tipo de mudança nesse sentido de aperfeiçoamento? Atualmente, o concurso, como eu já disse, ele é muito exigente, né? Realmente nós escolhemos os melhores. Mas tudo aquilo que é bom, ainda assim, pode ser aprimorado, sem dúvida nenhuma. E me parece que esse é o objetivo, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça. No meio do ano foi feito um encontro e o assunto foi debatido. Me parece que chegaram à conclusão de que realmente é necessário um aprimoramento para que só os mais vocacionados sejam os escolhidos. Como é que identificar aquele que é mais vocacionado do que outro? Não é muito subjetivo, não? Pois é, pode-se passar por esse problema da subjetividade, mas realmente eu posso dizer que a carreira da magistratura é muito difícil.
Então, para exercê-la, é necessário, no mínimo, esse querer, essa vontade de bem trabalhar para poder ajudar as pessoas naquilo, né, que é a função do juiz. E isso exige demais, porque a quantidade de trabalho é imensa, as exigências são enormes e é necessário um controle emocional, uma gestão cartorária, uma gestão de pessoas muito exigente por parte do juiz e por isso ele precisa desempenhar bem todas essas funções para bem exercer a função. Já quem associou, por exemplo, a questão de problemas emocionais, estresse, doenças, né, ocupacionais aí, a questão da imaturidade de alguns magistrados ou magistradas diante de situações de grandes conflitos mais complexos, né? Você acha que essa maturidade tem a ver com a idade que a pessoa ingressou na magistratura? Existe uma idade mínima? Como é que é esse critério? Não temos, né, uma idade mínima, a não ser a necessidade, né, da formação em direito e também da prática, né, processual que é exigida. Mas a razão do estresse, ela pode acontecer tanto no novo magistrado como também naquele mais experiente. Tudo em razão disso que eu estou falando. Hoje a magistratura é uma carreira extremamente delicada, que exige muito do magistrado, muito em todos os aspectos. É excesso de serviço e também a complexidade das causas. E isso, como você falou, pode exigir demais da pessoa, levando a eventual estresse, né? E muitas vezes ele está numa comarca distante, com pouca capacidade de ser orientado, né? Como é que o tribunal resolve essas questões desse distanciamento num estado continental como Minas Gerais? Pois é, a respeito da orientação, a própria escola judicial procura, né, dar esse auxílio ao juiz. E para atender as comarcas mais distantes, oferecemos cursos à distância, os chamados EAD, né? Eles não ficam, então, esquecidos, né? Não ficam. Nós procuramos sempre atendê-los dentro da nossa possibilidade. Ok, eu vou ampliar o nosso debate, doutor Luiz, e vou convidar agora os estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta. Os cursos de juízes e magistrados do TJMG têm contribuído efetivamente para a melhoria da prestação jurisdicional em Minas Gerais? Veja só, Larissa, os cursos da EGF são voltados aos juízes e servidores que trabalham na prestação jurisdicional. Em razão disso, a EGF procura atender às necessidades de formação de cada um desses públicos e o faz da forma que colhe as opiniões, as necessidades desse público para que isso se reverta em curso de formação na melhoria da prestação jurisdicional. A capacitação e formação fornecidos pela EGF por si só contribuem para a celeridade processual? Veridiana, está certo que a prestação jurisdicional ela não envolve só a capacitação. A capacitação é um dos fatores que podem melhorar a prestação jurisdicional. Mas a prestação jurisdicional envolve um complexo, né, de fatores entre os quais a capacitação, e é por isso que a EGF procura fazer da melhor forma possível e, sem dúvida, temos colhido alguns resultados. Qual é o procedimento adotado pela EGF com relação aos magistrados que não atingem o desempenho satisfatório no curso? João Pedro, hoje os magistrados trabalham com metas e produtividade. Em razão disso, é necessário que o magistrado atinja o mínimo necessário, né, para o bom desempenho da prestação jurisdicional. E para isso a EGF oferece os cursos e, sem dúvida, os cursos têm auxiliado no desempenho dessa função. Então, doutor Luiz, nesse caso também, quando não alcança um desempenho que sai um pouco fora da curva, tem a corregedoria que vai buscar saber o que está acontecendo para tentar orientar e ver qual é o problema daquela comarca, né? Sem dúvida, né? Esse controle, né? Esse acompanhamento da corregedoria, que não é só um acompanhamento punitivo, mas sim de orientação ao magistrado para auxiliá-lo o quanto melhor nesse serviço. Muito bem, então eu vou agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara. Continuando a nossa entrevista aqui então, doutor Luiz, o senhor falou sobre o concurso, né? Esse concurso que Minas Gerais agora contratou então 70 novos juízes. Dá para traçar assim, um perfil desses novos juízes e juízas? O perfil, na verdade, é bem heterogêneo, né? São pessoas das mais variadas idades, são pessoas dos diversos estados do Brasil, diversas cidades. Então é um pessoal muito heterogêneo, realmente é difícil traçar um único perfil, são vários perfis. Houve cotas aí para
no concurso para deficientes, para negros, por exemplo? Sim, existiram. Foi inovação. Existiram as cotas dos deficientes, dos negros, enfim, atendemos todo o necessário, né, que está previsto na legislação. Né? Muito bem. Bom, vou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco você falasse um pouco mais sobre o curso, né, esse curso da IGF, se é teórico, prático, como é que ele orienta os juízes a elaborar, por exemplo, uma sentença. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre cursos de formação, preparação e capacitação de novos juízes. O nosso entrevistado é o juiz Luiz Fernando de Oliveira Benfatti, que é auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é responsável pela Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, a EGF, do mesmo tribunal. Doutor Luiz, deixa eu fazer uma questão no bloco anterior a respeito dessa preparação, desse curso que é dado para os novos juízes, os bacharéis que foram aprovados no concurso, né? Quais são os desafios que são apresentados para eles na prestação jurisdicional de hoje? Nós procuramos trazer a realidade da atividade judiciária já logo no curso. E para isso é necessário que eles prolatem sentença, que eles façam audiência, que eles se dirijam inclusive até às varas onde o serviço será realizado. Então, além da parte teórica, que é necessária também, o aprimoramento, é feito esse trabalho muito prático, voltado a essa nossa atividade. Por isso, o curso é bem completo e abrange todos esses aspectos necessários ao desempenho do serviço. O senhor falou da sentença aí, né? Ela traduz o resultado de todo o trabalho, da atuação do juiz, da juíza, né? Existe um manual para fazer uma sentença, uma receita, da boa sentença, distinguir da má sentença, da sentença que não seja ruim? Olha, é claro que a sentença ali é um ato, né, de inteligência do juiz. Cada um tem o seu toque particular, a sua subjetividade na prolação da sentença. Mas é necessário atender alguns requisitos, sim. O próprio Código de Processo Civil, né, traz alguns requisitos necessários para a boa sentença. E para isso a escola procura trazer alguns formadores que orientam na melhor elaboração da sentença. Isso não interfere, por exemplo, na segurança jurídica, não? Como garantir essa segurança jurídica de pessoas que normalmente pedem uma causa, vão recorrer, que é direito, está dentro do processo legal. Mas muita gente reclama, às vezes, de uma sentença dada. Como garantir essa segurança jurídica? Bom, a reclamação natural, normalmente é natural, né? A parte que perdeu, normalmente ela reclama, isso é natural. Mas a segurança jurídica realmente tem sido uma preocupação não só do judiciário, como do próprio sistema jurídico. Vários instrumentos processuais estão voltados a essa segurança jurídica para estabelecer um único resultado em determinado tipo de causa. Aliás, a esse respeito, os tribunais têm investido em algumas metodologias que evitem esses conflitos, como, por exemplo, a conciliação, a mediação, antes de se formar um processo, né? Isso também é orientado, passado pelos novos juízes? Sim, sem dúvida. Nós temos uma parte aí voltada à solução de conflitos complexos e também de soluções alternativas de conflito. E para isso trazemos formadores especialistas nessa área de conciliação, mediação e, sem dúvida, os juízes têm tido uma boa receptividade com essa matéria. A respeito, então, da gestão judiciária, que o senhor disse há pouco, né? Qual que é a importância que o juiz tem na condução da sua comarca? Ele tem que ser o responsável, o líder, aquela pessoa que conduz administrativamente e também juridicamente aquela unidade de trabalho? Sim, hoje é exigido do juiz esse perfil administrativo, de administrador. Por quê? Hoje o CNJ estabelece várias metas, e metas difíceis de serem cumpridas. E para isso, o juiz tem que estar preparado para bem gerir a sua vara, bem gerir o seu gabinete, para que tenha um alto desempenho, o alto desempenho voltado ao cumprimento dessas metas. Isso no início deve aumentar a carga de trabalho dele, né? Da parte não só
prejudicante como também administrativa, né? Pode ser que no início realmente aumente, mas depois, com o resultado, a vara entrando no seu eixo, todos os servidores cientes da função de cada um, isso se traduz numa velocidade muito maior na prolação de sentença, na prolação de decisões, e isso resulta no melhor serviço. A rotatividade entre os juízes de mudança de comarca, que é muito comum também na carreira, isso atrapalha, traz alguma dificuldade, começa a entrar no eixo, como o senhor disse, daqui a pouco aparece um outro magistrado, uma outra magistrada. Sim, isso depende de cada um, né? Cada um dos magistrados, eu digo, cada um quer fazer uma carreira diferente do outro. De repente, aquele magistrado que gostaria de ficar mais tempo em determinado local, ele tem mais sucesso nesse sentido. Enquanto outros poderiam iniciar um trabalho, não terminar, enfim, pode ser um dificultador. Dá uma descontinuidade, mas né? É sempre voltado a essa melhora da prestação jurisdicional. Entendi. Né? Eu vou ampliar daqui a pouco o nosso debate a esse respeito. Eu gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicações de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. O que o senhor trouxe para nós? Trouxe o livro do Jorge Caldeira, A História da Riqueza do Brasil. É um livro que traz dados muito interessantes que modificam a nossa visão a respeito da história do Brasil, né? Trazendo dados interessantes que dão uma nova visão desse Brasil que hoje vivemos. Boa indicação. É importante conhecer o país que vivemos, né, doutor Luiz? Voltando então ao nosso debate aqui sobre a questão da capacitação dos magistrados, né? O curso de hoje que a EGF leva para eles, se preocupa com essa questão dessas expressões externas? Temos suas redes sociais, temos fake news. Como é que isso se incorpora nesse universo? Sim, há um bloco, né? Vamos dizer, um bloco de matérias de capacitação voltado a essa formação. É o relacionamento com a mídia e também a desenvoltura nas mídias sociais. Isso é um trabalho que vem sendo feito, inclusive, desde a formação inicial. Isso tem interferido muito? Porque não é possível controlar os fake news, por exemplo, as notícias falsas nas redes sociais, né? Infelizmente, fake news, né, é uma prática muito comum hoje em dia e o magistrado tem que saber lidar com essas situações. É o jeito de se portar, o jeito de se falar nas redes sociais e isso é abordado. Isso foi orientado também. Sim. Quer dizer, não deve se expor, seria isso? Porque há um tempo atrás diziam que os juízes, as juízes, os magistrados não falavam fora dos autos, né? E agora estão falando até nas redes sociais, sim, no mundo virtual. Hoje realmente mudou o perfil da magistratura, o perfil dos magistrados, e isso é inevitável, a manifestação na rede social. Agora, o que a gente orienta é a melhor forma de se manifestar na rede social, né? Bom senso, equilíbrio sempre, né? Doutor Luiz, é uma questão sempre discutida também sobre outras formas de acesso à magistratura, além do concurso. Como é que o senhor avalia isso? Tem gente que acha que o quinto não deveria continuar, deveria ser aperfeiçoado. Existe essa discussão? Sim, existe essa discussão, ela é relevante, só que temos um sistema constitucional que prevê o ingresso de outra forma, e eu acho que devemos respeitar, né, essa forma de ingresso, até porque vários componentes do quinto constitucional são pessoas que desempenham muito bem a carreira da magistratura. Trouxeram contribuições também, sim, né? Sem dúvida. Bem, eu conversei aqui com o Dr. Luiz Fernando de Oliveira Benfatti, que é juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A 2ª Vice-Presidência é responsável pela Escola Judicial do desembargador Edésio Fernandes, a EGF, do mesmo tribunal. E discutimos aí sobre a formação, custo de formação, capacitação e preparação dos novos magistrados aqui em Minas Gerais. Dr. Luiz, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.